Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Lembrando que a gente tem o programa de entendimento da mente autoguiado e a gente está numa temporada falando sobre liderança. E tudo bem que foi a gente que fez, mas e a gente acredita muito no potencial desse produto para ajudar todo mundo. E eu acho que líderes também, obviamente, porque a partir desse entendimento de como a nossa mente funciona, fica sempre muito mais fácil a gente lidar com o dia a dia e com os desafios que a gente tem em liderança, enfim. CBO.digital, lá no menuzinho vocês vão encontrar programas, e aí vocês vão em programa de entendimento da mente autoguiado, é gratuito, e acho que vale muito a pena. Você não vai perder nada, né? Então, acho que vale a pena pelo menos conhecer. E claro, além do programa de entendimento da mente autoguiado gratuito, a gente tem outros programas tailor-made, a gente tem programas que têm foco em indivíduos, programas que têm foco em equipes, programas que têm foco em líderes. E se você estiver interessado, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital, tá bom? Hoje a gente tem uma convidada incrível, que eu não vou mais enrolar muito e vou passar a bola para o Robin para ele fazer as introduções e a gente começar a bater papo. Bom, eu tô tentando lembrar se a gente já teve alguém que voltou pro podcast. Eu tô tentando lembrar, eu acho que ainda não. Ainda Talvez não. seja a primeira vez. Sim. Vão ter outros que vão voltar, mas eu acho que foi a primeira vez e ninguém melhor do que para voltar do que minha própria irmã, né? Então a Anne tá aqui hoje. A Anne é diretora da Avenues, The World School, em São Paulo. Ela acabou de assumir esse cargo e que é sensacional. Eu sou muito orgulhoso da minha irmã. Eu acho ela fenomenal. E então, antes de mais nada, bem-vinda, Anne. Muito bom estar com você aqui. E muito estranho estar falando português com você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu adoro porque a gente vem sem agenda nenhuma, então estou aqui tranquila, esperando as perguntas. É muito bom, né? As pessoas adoram participar do nosso podcast porque elas não precisam preparar, né? Bom, como eu disse, a Anne é diretora da Avenues e eu acho legal a gente, nessa temporada de liderança, a gente está trazendo pessoas diferentes, de áreas diferentes, até para ver, putz, será que tem algumas coisas em comum com liderança? Será que líderes de indústrias e áreas diferentes enxergam de uma forma diferente, assim? Mas é sempre legal ter essa perspectiva. Enfim, e já pulando direto, porque eu acho que todo mundo quer ouvir bem mais Anne do que eu queria já pular direto para esse lance de liderança. E eu não lembro exatamente o que você falou, Anne, para mim uma vez. A gente estava conversando, eu e a Anne, a gente conversa muito, né, sobre vários temas diferentes e sobre liderança, eu acho que é um dos temas que a gente mais conversa, né? E eu lembro, eu acho que foi logo antes de você assumir Avenues ou logo depois, que você falou de algumas qualidades que você via como principais na liderança, né? Eu lembro que uma delas era humildade, eu não lembro qual que era a outra, né? Que você falou, you have to be humble, né? Mas eu nem sei se você lembra também, né? Mas eu lembro muito da humildade porque é uma característica muito sua, assim, eu te conheço, obviamente, minha vida inteira. Eu sei que é uma característica muito sua e você é uma pessoa extremamente low profile, assim, não é uma pessoa que aparece, que gosta muito, acaba aparecendo, mas você não é movida a isso. Então eu queria ouvir de você se existem algumas qualidades como você vê como principais da liderança, quais são elas e por que você acha que essas qualidades são relevantes. Eu vou começar, então, falar um pouco sobre humildade, né? E é engraçado porque aqui na Avenues a gente tem o que a gente chama dos valores
que a gente acha que as pessoas que trabalham aqui deveriam ter, não só líderes. Uhum. E a Sim. gente tem 6 valores e 3 ficam na categoria humildade e 3 ficam na categoria confiança. E eu Hum. sempre penso nessa dicotomia como líder, né, e até um pouco, talvez, como eu. Robin, eu acho que talvez, eu seja humilde no sentido de eu sou introvert, né, eu tenho uma personalidade mais introvertida, então eu não vou ficar colocando, né, pra, né, como você falou, porque mais por causa da minha personalidade, mas se eu penso em, humildade intelectual, né, eu acho que isso é uma outra coisa que eu tenho, porque eu estou sempre aprendendo, eu adoro aprender, então Hum. eu acho que a gente traz a humildade quando a gente assume os erros, quando a gente sabe que, todo mundo vai Nossa. errar, que tudo bem, e que a gente aprende com Uhum. isso. Mas eu acho legal também passar uma confiança, né, faz parte também você passar para as outras pessoas que você sabe do que você está falando, que você, acredita, sei lá, na visão ou na missão da empresa onde você trabalha. Então tem essa parte que se você traz confiança, eu acho que as outras pessoas também conseguem, né. Então Uhum. eu gosto dessa ideia dessa dicotomia. Uhum. E eu penso muito em ego, né, quando a gente fala de Sei. umidade. E, eu também, né, ao longo dos anos percebi que eu sou uma pessoa que não me importo muito com o que os outros acham de mim e tudo, então ajuda nesse lugar de líder onde você precisa ficar mais sozinho, você, né, você é um lugar um pouco solitário de certa forma, né, porque Uhum. você tem que tratar todo mundo igual, você tem que tomar cuidado para não, né, fazer com que as pessoas achem que você está dando mais, né, bola para alguém ou para outro, né? Uhum. Tem tanta coisa. Então, eu acho que isso também ajuda, se você é uma pessoa que não precisa, né, sentir que os outros acham você maravilhoso e tudo isso. Você acha que nossa, já desses 2 minutos eu tenho 1 milhão de coisas para perguntar, mas a primeira coisa que me vem é que você acha que esse lance do ego, você era uma pessoa que se preocupava mais com o que os outros pensavam e tinha um ego um pouco mais, eu não sei nem como descrever isso, mas mais frágil, mais, eh, sei lá, influenciável? E isso foi mudando ao longo do tempo ou você sempre foi uma pessoa que de cara nunca se importou muito com o que os outros pensam, assim? Assim, eu já tentei lembrar e eu acho que, na verdade, eu nunca tive muito essa eu nunca foi uma coisa muito importante para mim. Eh, e eu até lembro de um episódio que eu posso contar, Aham. de quando eu assumi a liderança na outra escola onde eu trabalhava, do né, de um departamento, e uma vez umas pessoas lá começaram a me falar que alguém que tinha saído da escola tinha escrito sobre mim num desses sites, sabe, que falam das empresas, Uhum. e não tinha escrito uma coisa muito legal, né, e falou mal de mim, assim. E eu lembro de, né, ler e falar: "Tudo bem, de repente para Uhum. essa pessoa é o que ela pensa de mim, só que Sim. eu não posso levar muito a sério, porque eu eu sei que quando eu fiz as coisas que eu fiz pelas razões que eu fiz, então se tocou essa pessoa dessa forma, tudo bem". E em outros momentos as pessoas já me falaram: "Ah, você já olhou", esqueci o nome do lugar, "você já olhou, você tem mais reviews lá". E eu nunca Uhum. tenho vontade nem interesse de olhar. Que E as pessoas legal, né. acham estranho isso, né. Eu não Sim. sei se é um pouco porque eu sou uma pessoa que não penso muito no passado, eu sou muito mais forward looking, eu já percebi isso. Então, Uhum. não me importa muito o que foi o passado, né. É claro que eu vou aprender com o passado, mas eu não fico naquele passado muito, então pode ser isso um pouco.
Nossa, muito. E é engraçado você falando tudo isso, porque quando a gente fala de entendimento da mente, a gente fala sobre a percepção de que a gente vive dentro das narrativas da nossa mente, né? Totalmente. E quanto mais a gente percebe que são narrativas da nossa mente, menos tempo a gente perde, tipo, entertaining eles, né? Mesmo, menos tempo a gente perde neles. A gente perde nessas histórias e nessas narrativas. E, como consequência, a gente acaba ficando muito mais forward-looking e a gente não se importa muito de um ponto de vista emocional, talvez, ou pessoal, sobre o que as pessoas falam sobre a gente. Obviamente, eu imagino que você já deve ter feito avaliações 360, esse tipo de coisa, e recebido esse tipo de feedback. Eu acho que é completamente diferente, porque aí tem tá sendo objetivo, tá trazendo coisas, é um feedback, não é às vezes uma pessoa ressentida que está falando alguma coisa, né, sobre você. E aí, então eu acho que traz essa objetividade. Agora pensando, tipo, você tem muito essa que as pessoas veem como uma pessoa pragmática e objetiva, né? E quando você fala, putz, eu sou muito mais forward-looking, isso faz muito sentido também. E aí, outra coisa que eu estava pescando, eu acho que o último episódio que a gente lançou, se não me engano, foi sobre Gravitas, né? E Gravitas basicamente é a autoconfiança, né? Aliado a uma confiabilidade, né? Que é uma mistura de você ver a pessoa como autoconfiante, que ela está bem, está confortável na própria pele, e também que é uma pessoa confiável, que eu posso confiar nela, eu posso confiar no que ela vai fazer, né? E a gente até adicionou uma parte a mais quando a gente estava falando de Gravitas, que era a acessibilidade, né? A pessoa ser accessible e conseguir. E eu acho que isso está muito ligado para humbleness, né? E uma pessoa humilde é uma pessoa normalmente muito mais acessível. Então, quando você falou das qualidades de humildade e confiança, né? Me lembrou muito disso. E aí eu fiquei curioso, que você falou que são 6 valores da Avenues. Eu queria saber, eu não sei se você lembra de cor, mas eu queria saber quais são esses valores. Uhum. Eu vou falar, mas aí depois eu posso falar uma coisa a mais sobre o Claro. 360? Tá, então na humildade é colaborativo, adaptável Uhum. e resourceful. O que, que é isso? Uma pessoa Que tem acesso a recursos, e que consegue consegue se pensar, virar. criativo. E aí no Sim, confiança é accountable, é o que você falou, que a pessoa consegue confiar na pessoa. sim, Aprender, learning, sim. e corajoso. Tá, É. brave. Tá, muito legal. O que você queria falar? Não, então, é engraçado essa coisa que você trouxe do acessível, porque eu acho que é a Uhum, parte mais difícil para mim, talvez por ser um pouco introvert, né, introvertida, uhum, e também porque eu não preciso que as pessoas, sabe, de agradecimentos ou de elogios muito. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar nisso, né, no meu papel. Eu sei que as pessoas querem isso de mim e tudo, e vamos dizer, a minha fraqueza, vai. Então aparece no aham, 360 como minha aham, fraqueza, de eu não approach pessoas, não, né, acknowledge, nossa, eu fico falando em inglês, não dar, aham. fazer conhecimento deles ou não agradecer o que eles fazem. E o mais engraçado disso foi que eu fiz um 360 em 2016, quando eu comecei a Uhum, trabalhar na Avenues. E, né, tive um coachingzinho, né, uhum, disso e depois fui fazendo, né, as coisas. E aí, agora em junho, o nosso líder pediu para todos os diretores dos diferentes campos olhar de novo para aquele 360, e também eu tinha tido uns feedbacks uhum, nesse ano, no último ano, de que isso era uma coisa que eu tinha que melhorar. E eu voltei no 360 de 2016 e era a parte que aparecia. E eu falei, nossa, como a gente tem essa tendência de fazer tudo que é mais fácil e não trabalhar no que a uhum, gente deveria trabalhar, né?
Então, acho que eu fiz um esforço maior agora nesse começo de trabalhar nessa área. E parece que está dando uns resultados, assim, as pessoas estão me sentindo mais acessível. Aham. Você sabe É, que tem uma. Deixa eu só trazer um ponto que quando claro. ela estava falando, que eu acho que tem tudo a ver, assim. E quando você trouxe o lance da confiança, a primeira coisa que eu pensei foi algo que vocês falaram depois, mas eu acho que é legal a gente explorar isso mais, assim, que eu vejo a confiança como uma via de mão dupla, né? Porque tem a confiança nas pessoas, na equipe, mas sem a autoconfiança e de uma forma natural, que não seja uma coisa forçada, que a gente se force a ser autoconfiante, não. Mas quando a gente tem uma autoconfiança natural, sem essa autoconfiança natural, é impossível confiar nas pessoas. Então, um líder que não tem uma autoconfiança natural vai tender a ser super controlador e super centralizador. E o líder que tem uma autoconfiança natural vai naturalmente confiar nas pessoas. Então, é muito legal você ter trazido que tem esse pilar da Avenues, desses 3 tópicos que são baseados em confiança, porque de fato eu acho que confiança, da maneira que eu enxergo, assim, é uma das coisas mais focais quando se fala em liderança. E eu acho que não dá para você aprender confiança. Não dá para você aprender autoconfiança, né? Eu acho que tem muito mais a ver com você realizar a forma que a nossa mente opera, assim, da forma que ela funciona, e compreender o nosso papel, assim, e isso naturalmente emerge para um líder. E eu acho isso muito legal, e quando você trouxe, eu falei, putz, eu preciso trazer isso para a gente conversar mais. E essa coisa de, né, criar confiança em equipes, né, que você tem todas essas formas, né, que você traz, porque para uma equipe ser saudável, ela tem que ter confiança um no outro, né? Eu acho que também você traz, porque você modela que você acredita no autodirecionamento dos outros, né? E é o que você falou, se você tem a confiança de que você vai confiar que os outros são mais, eu acho, né? E é engraçado, uma vez eu ouvi o Daniel Kahneman numa entrevista e ele estava falando sobre como tem pessoas que confiam naturalmente e às vezes algumas pessoas vão quebrar essa confiança. E tem outras pessoas que confiam menos e eles vão ter que construir a confiança com as pessoas, né? E eu sou muito mais, eu confio primeiro e um ou outro talvez vai quebrar a confiança, mas são raros, né, as pessoas que acabam quebrando sua confiança. Então, Sim. E eu acho que entrando nesse aspecto de confiança, eu acho que tem muito a ver com a narrativa também das pessoas e o quanto ela acredita ou não naquela narrativa que está passando, né? Então, tem gente que não tem a narrativa sobre autoconfiança, sobre necessidade de se provar, que aquilo simplesmente nunca foi presente na vida da pessoa, né? Aí tem as pessoas que têm aquela narrativa super presente, né? Tipo, que é, putz, você tem que se provar, ou você não pode confiar, ou essa pessoa vai passar para trás, ou qualquer coisa assim. Que normalmente essas pessoas elas tentam controlar essa narrativa, né? Elas querem de alguma forma fazer ela desaparecer. Só que isso não é uma coisa que a gente consegue controlar, é uma coisa que a gente consegue simplesmente entender e normalizar ou naturalizar aquilo para a gente continuar vivendo com aquilo. E então eu acho muito interessante toda essa conversa e raramente a gente para refletir o quanto todas essas narrativas impactam no nosso dia a dia e nas decisões que a gente está tomando, né? Então é muito mais fácil operar quando aquilo não existe naturalmente, né? É, tem uma outra parte que eu acho que é muito legal que você mencionou por cima, que é essa parte do acessibilidade, né, que você, né, se desenvolveu e está se desenvolvendo cada vez mais, né? Só que, assim, eu não sei,
de onde vem a percepção de acessibilidade das pessoas, né? O quanto isso realmente impacta. Porque às vezes eu, por exemplo, eu tenho a impressão, talvez porque você seja minha irmã ou qualquer coisa, que você é uma pessoa super acessível, né? Que eu posso pegar e ligar e falar e bater papo e conversar sobre as coisas e tranquilo. E eu acho que dependendo de quando a pessoa conhece a gente na nossa carreira, a gente vai sendo visto como mais ou menos acessível, né? Eu acho que talvez alguma coisa, e eu queria ter a sua percepção sobre isso, que por causa do seu cargo hoje em dia, talvez por causa disso as pessoas criem histórias nas cabeças delas que você não é tão acessível e por isso que você tem que tipo meio que compensar de uma outra maneira para mostrar não, eu continuo sendo uma pessoa e gente e humano como todos os outros e acessível com meus defeitos e minhas qualidades como qualquer outro. Você teve essa percepção, né, na evolução da sua carreira? Sim, acho que é isso. Então, vamos tentar resumir. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma escuta boa, assim, né? Então, as pessoas que trabalham comigo, assim, que eu sou a chefe, vamos dizer, eu sou uma pessoa que sento e vou ouvir antes de dar muita solução, etc. Mas com as pessoas mais que são meus pares, eu eu acredito que eles tinham que estar num certo lugar, então eu acho que quando alguma coisa acontece, eu sou muito menos paciente e eu consigo ficar brava muito fácil. E eu tenho trabalhado muito. Então, eu acho que as pessoas acabam me vendo como uma pessoa que, né, que às vezes posso me irritar ou ficar frustrada, e é o que eu tenho trabalhado, para não ficar frustrada no momento, para pensar, para Aham. parar, para voltar, para dar um feedback de uma forma mais calma, etc. Então, isso é uma das coisas. Aí, né? Então, as pessoas me acham acessíveis porque eu escuto, né? Uhum. Né, com bastante. Eu dou bastante tempo para as pessoas, né? Eu acho que eu tenho esse feedback de muitas pessoas, até de pais, por exemplo, de alunos e tudo Uhum. isso. Eu não venho com uma solução pronta, eu vou ouvir e Uhum. depois ajudar. Mas mesmo assim, eu já tive pessoas que trabalham comigo falando: ah, mas você, às vezes eu não sei se você está feliz com o meu trabalho. E eu Uhum. tenho pensado muito nisso. E o engraçado é que essa semana retrasada, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente fez um curso que chama Cognitive Coaching para pessoas que trabalham em escolas, e ele fala muito sobre né, como você fazer com que as pessoas se sejam mais autodirecionadas pelas suas perguntas mais mediativas. Uhum. Então, quando você dá feedback, para você nunca dar solução, né? Sim. Mas é engraçado, porque às vezes eu acho que as pessoas procuram isso. Então, talvez a gente seja uma sociedade que procura soluções e procura que as pessoas te reconheçam, procuram reconhecimento. Mas, na verdade, para a pessoa melhorar, ela deveria fazer isso sozinha, né? E aí, eh, né, a gente tem essa tendência, então, eu tenho muita tendência de querer dar a solução. Eu acho que eu consigo, muitas vezes não dar, mas eu acho que as pessoas acabam procurando isso. Então, tem essa coisa interessante, né? Uhum. Eu Não, conheço pessoas com quem eu trabalho que né, a gente estava nesse curso falando, nossa, Anne, você é exatamente assim, você nunca me fala a resposta, você, né? Mas aí tem outras pessoas que falam, ah, Anne, você nunca me reconhece. Então, sim. Nossa, e tem muito para unpack nisso que você falou, né? É esse negócio dos how-tos, é uma coisa que eu e o Thiago, a gente
enfrenta muito, porque quando a gente está falando sobre a mente, a gente fala de uma qualidade que a gente tem uma inteligência por trás do nosso intelecto, né? Tipo, o nosso intelecto, ele é só o end product. E essa inteligência é uma inteligência que todo mundo tem, tá todo mundo disponível. Então, todo mundo tem a capacidade de ser autoguiado, como você disse. Não só isso, quanto mais a gente percebe essa qualidade dentro da gente, naturalmente a gente vai não só fazendo isso com nós mesmos, como enxergando essa qualidade nas outras pessoas, né? É ficar óbvio e isso acaba trazendo. E é engraçado, a gente... Quando foi, Tiago? Foi ano passado que a gente fez um treinamento com um grupo e Foi o ano treinamento passado. inteiro as pessoas ficavam tipo, porque a gente falava, o nosso trabalho é a descrição de como a mente funciona, né? Então é muito descritivo. Só que como a gente está falando da mente, as pessoas acham que é uma prescrição, né? Elas ficam pedindo a prescrição. Ah, tá, então se é assim, então eu tenho que fazer isso. A gente fala assim, a gente não está falando o que você tem que fazer, a gente só está falando como o negócio funciona, porque quanto mais você entende como um negócio funciona, melhor você usa ele, né? E eu lembro que tinha uma mulher, o negócio inteiro ficava, não, mas fala. E eu sempre falava, é descritivo, não é prescritivo, não é. Foi tão legal, porque foi um treinamento de 3 dias. No final do terceiro dia, ela, tipo, teve alguns insights, umas realizações tão grandes, tão, tipo, groundbreaking para ela, que ela falou assim, não, obrigada por não ter me falado o que eu tenho que fazer, porque é justamente isso, a pessoa tem que encontrar a própria resposta, a pessoa tem que perceber essas coisas. E aí, que é completamente ligado com esse negócio do reconhecimento, né? Porque quando você está em paz, você está bem, você enxerga essa inteligência. Não só enxerga essa inteligência, enxerga que você não tem controle sobre essa inteligência, né? Que o intelecto ele é só um delivery system disso. É super natural não fazer mais sentido o reconhecimento, porque putz, só porque uma ideia surgiu na minha cabeça, porque eu preciso de reconhecimento disso, ou porque uma vontade de fazer certa coisa surgiu dentro de mim. Então ele está muito relacionado ao lance do ego também, que você estava falando mais cedo, né? E um hábito, eu acho também, talvez, né, da sociedade mesmo, porque se a Sim, pessoa parar e pensar, ela não precisa do meu reconhecimento, porque ela sabe que ela está fazendo um bom trabalho. Ela mesma sim, sabe, então ela não sim. precisa, é que a gente é acostumado a querer esse reconhecimento, eu acho. E agora eu estou até curioso em relação aos alunos e tudo mais, né? Porque existe esse problema de você dar uma superinflada no ego, falando, nossa, como você é bom, como você é diferente, como você é capaz. Não capaz, eu acho que capaz, aí sim, putz, você é capaz, não sei o quê. Mas esse negócio de você ser bom ou ruim, ou qualquer coisa assim, você sente que também na educação das crianças isso tem um impacto muito grande? Muito, muito. E tem esses trabalhos, né, da Carol Dweck, das pessoas que trabalham com ela, Uhum, né, tem a ver com sim, isso. Por mais que foi meio tirado do, né, do contexto. ela estudou, na verdade, está meio tirado do contexto, mas tem algumas coisas super interessantes da pesquisa dela. Por exemplo, uma vez eu ouvi ela falando que menino, é, como ele, na verdade, ele tem menos reconhecimento, como ele, assim, generalizando, né, um pouco, mas como Sim. o menino tem menos reconhecimento de ser o bom aluno quando ele é pequenininho, né, que a menina é toda boazinha e Aham. faz os desenhinhos perfeitinhos, etc., e ela fica Uhum. tendo esse reconhecimento mais constante. Eles acham que isso tem um pouco a ver com depois, especialmente em áreas como matemática, que a menina fica um pouco menos pronta para saber que ela é menos autoguiada no sentido de reconhecer, auto-reconhecer que ela é boa. Porque ela Uhum. sempre foi acostumada com esse tipo de só reconhecimento assim bem superficial. Superficial. E o menino vai arriscar mais, né, Uhum. porque ele nunca teve tanto, e aí ele acaba indo um pouco melhor nessa área, não por ele ser melhor academicamente ou não, né, ou Uhum. ou na matemática. Então isso é um. E, e a gente vê muito quando um professor, em vez de falar, nossa, que lindo, falar uma coisa como,
Ai, gostei do começo do seu desenho. O que você estava Uhum, tentando fazer? Ah, o que você vai fazer agora para modificar, para ficar mais próximo do que você quer? Né? E ficar uhum, fazendo esse tipo de pergunta, o aluno fica muito mais autoguiado, né? uhum. Eu tô achando muito legal esse papo sobre esse negócio de autoguiado. Ah, e para as pessoas Nossa, que eu estão tô ouvindo e amando. não sabem quem é a Carol Dweck, ela ficou muito famosa com o lance do growth mindset e fixed mindset, né? De você, tipo, e isso que a Anne tá falando é porque, tipo, eles estão super simplificando aquilo tudo que ela estudou e que ela continuou estudando e vendo, que são coisas legais e que impactam, inclusive, em discussões super frequentes hoje em dia, né, que eles falam tipo das mulheres em cargos de liderança, justamente esse lance tem um estudo mais eu não lembro nada desse estudo, eu só lembro mais ou menos os números e tudo eu vou inventar aqui por questão poética aqui. Mas basicamente como que era esse lance de confiança enquanto o homem era bom, assim, o quanto ele sabia, ou quanto ele estava confiável ou confortável com a resposta dele. E é assim, é um absurdo a diferença entre um e outro, assim, é muito grande. A mulher tem muito Isso, mais imposter syndrome, né? Síndrome do exato. impostor. É. Olha Não só. que seja uma coisa exclusiva, mas e aí você vê, porque, de novo, o Imposter Syndrome não passa de uma narrativa que está passando na nossa cabeça que você Que acredita. ela passa 24 horas por dia na minha, até hoje, é muito legal. Exato. Mas por isso que a gente fala, às vezes você não consegue, porque a gente não tem controle sobre eliminar essa narrativa, mas você entender que é uma narrativa, putz, você já ganhou um monte, né? Porque você para de acreditar nos seus próprios pensamentos, né? Uhum. E, mas assim, e- e essa relação, então, quando você está com os professores, quando você está com pessoas, e elas têm muito essa busca pelo how to, tipo, tell me what to do e tudo mais, eu acho que talvez seja até muito reflexo do jeito que as coisas são hoje, né? Que você abre a internet e tem 10 passos para você conseguir fazer qualquer coisa, né? As pessoas desencanaram de pensar sozinhas e querem só essas respostas prontas. Como é que você vê que isso é proporcionalmente nas pessoas? Você acha que é um negócio que está muito comum e na Avenues, quando você está fazendo entrevistas e todo mundo para buscar novas pessoas, você acha que isso contribui bastante esse modo de pensar? Eu acho que sim, a gente é né, a gente pensa muito em procurar alguém para te dar uma resposta. Eu acho que né, a gente vai para uma reunião já querendo a resposta e não com essa ideia de que vamos brainstorm e de repente a gente vai sair aqui sem nenhuma resposta, mas com mais perguntas ou com um novo caminho para tentar descobrir, né? Então, eu acho que isso é bem comum. É, quando eu faço entrevistas, nossa, é tão interessante fazer entrevista de pessoas, né? Porque Uhum. o que eu vejo muitas pessoas vêm para a entrevista meio com uma coisa pronta, que ela vai querer enfiar em algum momento, aí você já percebe que a pessoa meio que quer falar aquilo, né? Enquanto que as entrevistas mais legais são as pessoas que vêm sem nenhum, né, Sem nada roteiro. pronto, sem roteiro, e você vai fazer perguntas e eles vão lembrar de coisas que aconteceram o dia anterior para te dar exemplos das coisas que você está querendo saber. Então elas realmente não têm solução, né? Elas vão Uhum. buscar e vão ser criativas naquele momento de pensar: nossa, você tá me perguntando sobre uma coisa que aconteceu que eu não gostei muito. Ah, ontem mesmo, Uhum. né? Uhum. Então é bem legal essa diferença. Você consegue Uhum. perceber muito, né? As pessoas que já vêm. É, Ah, e eu ela acho que vai. quer que eu traga essa solução para essa pergunta, e aí vem com uma forma meio clássica, né? Então, sei lá. Ah, conta que uma vez que você estava numa equipe e a colaboração foi tão legal que você pensa nisso até hoje, sei lá. Aí as pessoas vêm com a resposta de, então, colaborar significa tal e tal e tal.
Isso é o extremo, né? Ou, É. eles colaboraram por causa disso, disso. E aí tem pessoas que vão só descrever o evento, né? E aí Uhum. você vai vir com perguntas para falar, mas o que foi o seu papel nisso ou não? Então, dá para ver muito bem essa pessoa que já quer a solução e a que não. E a outra Eu coisa... acho que você. Não, vai. Fala. Não, a outra coisa. Quero ver a outra Eu coisa, ia depois eu falar pergunto. que tem esse CEO, né, Robin? A gente já falou muito dele, o Marshall Goldsmith. Aham, aham, Ele fala, né, que isso é adicionar valor, né? Então, uhum. que um líder não deveria fazer isso, né? Então, se alguém vem com você com uma ideia, no momento que você fala, ai, que legal, e se você... A ideia não é mais Sim, da pessoa, né? Ou, exato. ai, pode ser, mas a ideia já não Uhum. é mais da pessoa. Então, a gente, como líder, tem que tentar não dar soluções para não mudar o que a pessoa está pensando, dar esse espaço para ele ser autoguiado, né? E para ter inspiração, né? Que era um pouco do que eu ia perguntar, porque assim, muito o que você falou, né? A partir do momento que você começa a querer consertar o trabalho da pessoa, você está roubando a ideia dela e está roubando a inspiração dela, né? A gente já falou disso em outros programas também, que é muito isso, né? E porque a gente não percebe, mas a gente, na verdade, a nossa contribuição é só uma opinião nossa. É um jeito que a gente faria, mas isso não quer dizer que é melhor, né? Uhum. E a gente não percebe isso, que a gente às vezes quer que é assim que eu vejo que é certo. Não, deixa ser do jeito que for. Mas a gente faz isso o tempo todo sem nem perceber, às vezes, né? Então é muito louco isso. Eu E o que eu ia perguntar. Oi? só ia falar que eu faço bastante, não sou... Sim, não, a gente também. Eu faço isso o Eu tempo faço todo, sem isso o tempo perceber. todo também. A gente faz, mas assim, eu acho que a gente ter a consciência de que a gente faz mantém a gente mais alerta e a gente acaba se pegando mais vezes quando a gente está fazendo e pede desculpa, fala, ops, desculpa, deixa eu dar um passo para trás e você fazer. Eu acho que isso já muda muito, né? E aí, entrando um pouco nisso, até na história da entrevista e tudo mais, eu queria saber sobre o que você acha sobre autenticidade, né? E a pessoa ser, tipo, sei lá, autêntica em termos de natural e fazer aquilo que faz sentido para ela e não ser tudo, tipo, sabe, pré-programada como se fosse, né? Eu acho, nossa, eu acho meio, assim, eu acho importante essa autenticidade, mas eu acho que é um tópico meio complicado, porque o que é, né, autenticidade? Eu nem sei direito. Uhum, Então, uhum, de repente a pessoa parece autêntica, mas é que ela aprendeu a ser desse jeito e não é nem ela, né? Então, nossa, eu acho muito complicado. Eu só queria que as pessoas fossem para elas serem felizes, sabe? Não pela outra pessoa, mas não é sempre. E eu acho que quando uma pessoa vem, né, num ambiente novo, ela demora, né, para se sentir confortável. Então, quão autêntica ela pode ser ou não. Então, fica tudo isso, né, na cabeça da pessoa, eu acho. E Não, para mim eu isso, acho que é isso é justamente esse maravilhoso. ponto. Não, e isso pra mim é maravilhoso porque eu trabalho com publicidade, né? E eu trabalho especificamente com criação publicitária, né? E nessa área, as pessoas fabricam uma imagem de autenticidade muito, que é muito interessante esse processo, assim, né? Às vezes as pessoas acham que para ser autêntico você tem que se vestir super, de forma super exótica, fazer coisas super exóticas. E essa reflexão que você trouxe é muito legal, do tipo, o quanto isso é autêntico? De fato, porque tem gente que tá livre dentro de si mesmo e tá tão confortável em si mesmo que essa é a forma natural de ser. E é muito legal como isso é muito nítido, isso é muito perceptível, né? Essa naturalidade ela transborda e ela fica evidente. E tem gente que acaba. Não é nem. Eu não gosto dessa ideia de por bem ou por mal, mas tem gente que acaba forçando uma ideia de autenticidade e que a gente acaba virando refém dela, né? Uhum. A gente vira escravo dessa imagem que a gente fica fazendo e ela acaba trazendo pouca autenticidade. Quando você falou isso, eu achei sensacional, porque
a autenticidade é outra coisa, assim como confiança, que você não aprende, né? É simplesmente um entendimento da nossa mente, um entendimento de como a nossa realidade acontece a partir da nossa mente e a gente está confortável para fazer exatamente o que você falou, para ser. Ser. E só, né? Eu tenho um exemplo muito bom disso. Aqui, as crianças não têm uniforme, né? Os alunos, mas eles deveriam usar preto, azul, branco, cinza. Só que aí ninguém fala que tipo de sapato, né? E aí você vê esses alunos vindo para a escola de pantufa, né? E a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, essa criança, né? Esse aluno velho já, sei lá, 15 anos, saiu da cama e veio para a escola, mas não é uma moda, entendeu? Então, o quão autêntico essa pessoa tá sendo vindo de pantufa para a escola? Virou Uhum. modinha, assim, sabe? Sim. E aí eu acho que a diferença entre a autenticidade e porque eu acho que a autenticidade não é uma coisa que você vê, eu acho que é muito mais um sentimento de você estar confortável na sua própria pele, né? Que eu adoro essa expressão de comfortable in your own skin, né? Tipo, de você tá à vontade, você não tá fazendo para mostrar para ninguém, você não tá fazendo para ser promovido, você não tá fazendo para nada, você simplesmente está fazendo porque aquilo é o que faz sentido para você, né? Então, eu acho que isso que é autêntico versus uma pessoa que está tentando, de certa forma, até manipular o que você pensa sobre ela, né? É, Então, para mim, essa distinção é muito clara, e eu acho que quando você trabalha com pessoas que são autênticas nesse ponto de vista, né, que elas simplesmente estão confortáveis, elas estão fazendo o que fazem sentido, não tem um propósito de manipular ninguém, de mudar a opinião de ninguém sobre elas, nem nada, acho que o trabalho flui muito melhor e essa pessoa acaba fluindo muito mais por causa de um negócio que você tinha falado antes, que não fica aquele monte de pensamento na cabeça dela, que ela fica perdida ali, querendo, né, tipo, mostrar ou fazer não sei o que, e ela simplesmente está fluindo, né? mas sabe que eu acho que é muito difícil uma pessoa ser completa, autêntica com alguém no meu cargo, Hum, porque por mais que não queira manipular e tudo, uhum. não sei o quanto uma pessoa consegue ser completamente ela mesma, né. Eu fico pensando, sabe, sempre vai ter Sim? eles sempre vão vigiar o que eles falam Uhum, ou, né, ou como eles se uhum, comportam, né. Eles a autenticidade mesmo vai vir, sei lá, na hora que eles forem, sei lá, sair com um amigo talvez, ou nem isso, uhum. não sei. Não sei o quanto uma pessoa realmente é completamente autêntica. Então, mas você acha que existe a possibilidade? Você acha que isso influi, assim, quanto mais autêntica ela for, melhor no trabalho ela vai ser? Ou quanto mais. Talvez mais É que feliz ela vai ser, talvez, mais, sim. satisfeita com o trabalho, né. Porque aí, Tá, não é, assim, não quer dizer sim. que ela vai ser melhor, mas ela vai estar feliz no que ela está fazendo e satisfeita que aquilo está bem. Agora, né, E você não acha que isso leva a pessoa a ser melhor, se ela tá feliz no que ela tá fazendo? pode ser, pode ser, mas Assim, eu normalmente sou melhor nas coisas que eu gosto de fazer. se a expectativa da empresa é um pouco diferente do que ela Sim, acha, talvez sim. não, né, também. Tipo, pode estar Não, feliz aí com o que está fazendo, mas não está ao nível da expectativa da empresa. sim, mas aí é uma questão de competência, talvez, Pode né. ser, pode ser. Que nossa, Ou isso é muito legal, alternativas, né. é, exato, porque, tipo, às vezes a pessoa não é que ela, o problema dela é que ela não tá à vontade, às vezes é um problema de capacidade e competência, às vezes a pessoa não é competente o suficiente, não importa o quão feliz ou triste ou qualquer coisa ela simplesmente não tem aquele nível de competência naquele momento, né. Mas tem um trabalho daquela Kim Scott, né, o Radical Candor, Uhum, fala sim. sobre as pessoas que são mais superstars e rockstars.
E o superstar vai ser aquela pessoa que vai atrás, que, né, quer Taipei Go-Getter. go-getter e não sei o quê, e o outro é uma pessoa estável, que fica na... Os dois são felizes se eles estão no lugar e são autênticos, né? Então. Um pode ser mais competente em algumas coisas, o outro em outras, né? E aí não seria muito mais uma questão de, putz, essa pessoa às vezes não dá certo nessa empresa, ou nesse cargo, ou nessa coisa, de uma forma natural e... É um negócio que eu tenho refletido bastante, eu tenho visto bastante. Tipo, que é esse lance que o pessoal fala muito de cultura. Basicamente tipo, puta, o que é natural e bom para todo mundo, né? Às vezes a pessoa não se encaixa na cultura porque para aquilo ela não está sendo autêntica, tá muito difícil, ela tem que se esforçar muito, tem que ultrapassar um monte de pensamento e coisa assim. Não sei. Pensamentos dos outros. O que ela pensa que os outros pensam sobre ela. Que, tipo, Era exatamente tem isso que eu ia tudo isso. falar agora. É. Mas é um assunto muito interessante, porque competência normalmente é muito confundida com uma série de outras coisas, né? A gente já teve essa conversa antes, né? No Brasil, as pessoas que sofrem mais ou que levam mais pessoalmente o trabalho, às vezes elas são consideradas mais engajadas no trabalho, só porque elas estão sofrendo mais e são consideradas mais competentes, quando na verdade... Tipo, isso não quer dizer nada, né? Só quer dizer que a pessoa está muito apegada ao resultado, né? Exato. É. E a gente vê Mas isso será muito, que acho que é ela um está negócio... ajudando em criar, em pensar de formas diferentes, trazer opiniões diversas, perspectivas novas? Às vezes não, porque está tão focado no resultado. E aí, não sei o quanto essa pessoa é competente, né? Exato. Na verdade, para mim, na minha experiência, quanto mais apegada a pessoa está ao resultado, quando bate uma coisa que sai um pouco fora do plano, são as pessoas que normalmente ficam mais desesperadas e elas acabam não ajudando muito, não conseguindo levar o negócio para frente, né? Uhum. E não sei se o Thiago quer perguntar, eu meio que manipulei não. Eu Toda a entrevista ficou manipulei. mais do meu lado. Monopolizou. Não, mas é natural, Monopolizei isso. porque essa é uma área que você lida mais diretamente todos os dias, né? E eu só queria trazer, na verdade, uma pergunta, considerando tudo isso que a gente conversou, assim, Brian. Tudo bem que a gente falou sobre várias perspectivas, a gente falou indiretamente, assim, de várias coisas que estão ligadas à liderança e tal, mas da forma mais aberta o possível, assim, da forma mais prática também o possível, dentro do que você acredita, assim, dentro do que você tem de experiência, como que você descreveria um líder que você fala, putz, eu acho que um líder com essas características, assim, seria um líder efetivo, eficaz e de uma forma sintética, assim, sabe? É uma coisa que eu sempre gosto, mesmo quando a gente não está falando diretamente sobre isso, porque eu acho que liderança condensa um monte de coisa, né? Liderança condensa uma capacidade de compreensão, de realização sobre a nossa dinâmica interna muito profunda, né? Então, eu sempre gosto de saber disso, mesmo quando a gente não está abordando diretamente esse assunto. E já que a gente está falando, seria legal ver o Uhum. que você acha disso, assim. Assim, bem sucintamente, porque aí teria que pensar nas formas em que ele faz ou ela faz isso, mas eu acho que é uma pessoa que consegue trazer as pessoas que ele lidera bem próxima à visão dessa empresa ou do que ela está liderando, né, de várias formas. Então, o quão o líder e as pessoas com quem ele trabalha têm essa visão clara, eu acho que... E às vezes não é nem falado, mas pelo jeito que modela, pelo jeito que mostra o que é importante versus urgente, pelo jeito que... né, qual o impacto que uma coisa tem comparado com o esforço que vai ser colocado nele. Tem formas de você mostrar o que realmente importa.
Eu acho que o líder que consegue fazer isso e trazer isso e fazer com que as outras pessoas tenham essa mesma visão, vai ser um líder muito bom para uma empresa e para as pessoas que trabalham lá, porque eu acho que tem a ver com essa coisa de ser feliz e não, etc. Porque aí você vai saber, nossa, eu estou no lugar que eu quero estar porque eu tenho a mesma visão da empresa e do líder, né? Então, eu acho que se eu fosse deixar bem sucinto, eu acho que seria isso. Maravilha, perfeito. Demais. Tem mais alguma coisa que você acha que... Eu sempre adoro essas conversas porque elas são sempre bem mais exploratórias do que chegar numa conclusão de que tem que ser uma coisa ou tem que ser outra, né? Mas assim, que você anda explorando de mais novo, que é mais novo para você? E que insights e realizações você está tendo sobre liderança agora, assim? Tá mais fresco para você? Tem algumas coisas que talvez eu sei que eu trabalho numa escola, mas que tem a ver talvez com outros tipos de liderança. Uma das coisas que eu mais estou adorando desse trabalho é eu estou dando aula para uns alunos do ensino médio e é mais ou menos como tá no chão da fábrica. Aham. E é muito interessante, porque você acaba vendo a escola pela visão deles, né, dos alunos, e também do professor, porque você tem tanta coisa que acontece que é o hidden culture da escola, Uhum. né, que você nem sabe que acontece, mas ele é meio um hábito e um processo que se formou sem ele existir no papel. Uhum. E você só sabe que isso acontece se você é professor, Uhum. né? Então eu não tinha noção de algumas coisas muito interessantes. E aí, Uhum. né, com isso eu consigo conversar com outras pessoas e falar, nossa, será que deveria ser desse jeito mesmo, né? Então, isso está sendo super interessante. Outra coisa que eu, né, pensando nessa coisa que eu falei da visão clara e tudo, eu tenho feito, meu foco tem sido isso, esse semestre, e tomar cuidado para não deixar as pessoas acharem que tem muita coisa competindo pelo que é uma visão, e eu tenho ouvido, né, assim, alguns feedbacks de que as pessoas estão se sentindo calmas e assim, mais prontas, né, e sem ficar muito cheio de coisa, né? Que às vezes Simplicidade e clareza. porque às vezes você fica, né, numa escola tem tantas coisas para fazer e às vezes você cansa e tudo, mas as pessoas estão um pouco mais calmas, então acho que eu fiz isso assim muito intencionalmente, mesmo que não pareça para as pessoas. Aham. Sempre Que é intencional, que parece que sempre foi assim, né? tipo, quando eu falo, quando eu escrevo, é sempre, né, Uhum. as mesmas tipos de mensagens, então acho que foi bom eu ter focado nisso, acho que eu tive um feedback bom disso. E aí, pensando um pouco nesse curso que eu acabei de fazer, que a gente estava falando sobre o líder, né, acabar dando muita solução e tudo, né? Às vezes são 3 coisas que eles falam que a gente não deveria fazer quando a gente tem conversas. Um é trazer soluções, o outro é ser muito autobiográfico. Ah, eu já fiz isso no passado, nananã. E o terceiro é inquisição, que você, às vezes, você não precisa saber tudo, você só está, né? Então, você tem que deixar com que a pessoa compartilhe o que ela quer, mas muitas vezes você quer saber o que aconteceu no final, ou onde a pessoa está vindo para sua curiosidade, não vai ajudar nada a pessoa com quem você está falando. Sim, E eu achei isso muito sim. legal, né? Que É o lance da fofoca, né? a gente traz muito nosso, em vez de focar nas pessoas que a gente está liderando, a gente traz muito o nosso prazer, né? O Uhum. foco fica na gente, não na pessoa. Então foi super Uhum. legal Sim. refletir sobre isso. Muito legal. Muito bom.
Bom, para mim Sensacional, para mim também. foi sensacional. Adorei a conversa. Obviamente a gente pode ficar mais um ano conversando sem parar, que tem coisa infinita para falar sobre liderança. Uhum. Mas por hoje eu acho que é isso. Então, brigadão, Anne, aí pela Obrigado demais. presença. Como sempre, sensacional. Eu adoro fazer essas conversas e refletir sobre as coisas que estão na minha cabeça e falar sobre elas, que você acaba, Sim, né? Às vezes você não fala sobre as coisas que você está pensando, né? Então é muito bom. é muito bom. Obrigada. Até para a gente organizar um pouco sobre o que a gente está pensando, né? Exato. Enfim. Bom, Obrigada, então então. é isso. Obrigado vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser compartilhar com a gente alguma reflexão a partir desse papo de hoje, manda e-mail para a gente no contato @cbo.digital. Beijão para todo mundo e até a próxima. Um beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.